Bem, nós estamos abordando temas relacionados à família, e isso na Bíblia é tão vasto e ninguém vai esgotar um tema tão importante, ao mesmo tempo tão fascinante, e que tem, lógico que a família ela está no centro da vontade e do propósito de Deus. Os projetos de Deus não excluem a família, mas de jeito nenhum. Então, com base nisso, esse tema nunca vai se esgotar. A Bíblia tem material farto para ele. E eu, como propus aos irmãos, eu comecei a falar há 2 semanas passadas, quanto ao nosso papel de montarmos guarda pela nossa família, o papel individual que me cabe enquanto membro de uma família, de buscar a vontade, o querer de Deus, os propósitos de Deus pela minha família, de vigiar sobre a minha família. Olha, irmãos, isso é tão interessante, é tão importante. Lá em casa, a gente tem alguns hábitos, e entre eles é o de ler e orar com o Júnior toda noite. E eu fui segunda-feira para Ribeirão Preto prestar contas de relatórios do ministério, e quando eu fui deixar o Júnior na escola para depois viajar, ele falou para mim: pai, vai com cuidado. Se eu falar com outras palavras aqui, ele me ajuda. Toma cuidado, porque eu sonhei com você num acidente, braço, costela quebrado, isso. E quem estava de companhia para você no hospital era a vovó Ana. Lógico, e ele disse que esse sonho tinha acontecido na quinta, sexta-feira, e evidentemente que nós procuramos nos policiar dirigindo. Às vezes a gente é meio displicente e a gente redobra o cuidado. Eu fui daqui lá pensando nisso. Todas as vezes que alguém cometia algum ato meio doido para cima de mim na pista, que eu tinha que segurar o carro, até uma das vezes eu tive que frear o carro e até deu uma cantada de pneu por conta do camarada ultrapassando, e eu me lembrei disso. Depois até falei para ele: filho, muito obrigado, né, por você se permitir. Eu não coloquei nesses termos para ele, mas era isso que eu queria dizer. Por ele se permitir ser canal de Deus para a proteção, para a blindagem da nossa família. Todos nós devemos ser, todos nós, sem exceção de ninguém. Não importa qual é o teu papel hierárquico nessa família, se você é o chefe, o líder dela, ou se você é um membro, o filho, o irmão, mas crie o hábito de abençoar o teu lar, a tua família, orando, buscando a presença de Deus. Então nós fundamentamos aí o nosso tema em cima do Salmo 127, verso 1, a parte final: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aí é que nós temos que montar a sentinela. Quem, por derradeiro, nos dá cobertura é Deus, mas a vigilância da nossa parte não pode ser displicente. Nós não podemos baixar guarda em nenhuma área das nossas vidas em relação ao nosso lar. E em praticando a palavra de Deus, Deus estará guardando, protegendo a nossa família. Hoje nós vamos falar sobre edificando a porta do peixe. Tem algum simbolismo no livro de
no capítulo 3, alguns versículos, tem alguns simbolismos. Olha lá, Neemias 3:3: e a porta do peixe edificaram os filhos de Rasenaá, colocaram-lhe as vigas e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Como nós dissemos na mensagem passada, Neemias, ele nos dá algumas características de líderes que se importam com a sua comunidade, com o bem-estar das famílias pertencentes à sua comunidade. E nós então falamos que Neemias, não obstante estar numa posição privilegiada lá no reino de Artaxerxes, quando ele tem notícia do estado miserável em que vivia o seu povo, a sua família, partes dos seus familiares, da sua comunidade, aquilo o perturbou de maneira enfática, e ele ora, ele chora, e ele busca a Deus para uma saída para aquele problema. Ele podia, naturalmente, por estar numa posição privilegiada e abençoada, não querer abrir mão disso, ficado quieto lá, isso não é problema meu, eu estou a quilômetros de lá. Mas não, ele se importou com a sua família e com o seu povo, e ele demonstra preocupações. Ele fala com o rei a respeito da reedificação, da reconstrução, da proteção da cidade através dos muros. E Neemias então tem o alvará, a licença do imperador para ir reconstruir os muros que protegiam a cidade de Jerusalém. E essa cidade tinha várias portas de acesso, portas comerciais e outros simbolismos mais dessas portas que nós usaremos. E nós dissemos da primeira porta, a porta das ovelhas, e que ficou sob a incumbência dos sumos sacerdotes, ou seja, dos líderes. Os líderes estariam reconstruindo a porta das ovelhas. E eu usei o simbolismo disso para dizer que é de competência dos obreiros da igreja focar Jesus para os crentes as ovelhas, Jesus a porta por onde nós passamos para ter acesso à pastagem. Se Jesus não estiver no centro, se Jesus não for a pessoa principal da nossa reunião, se o nosso culto não focar Jesus, está errado. Se os nossos ensinos não evidenciar Jesus, está errado. Será uma mera religiosidade. Então, enquanto ovelhas, nós temos que entender que nós temos uma porta de acesso para pastagens verdejantes, e essa porta é através de Jesus. Então, qualquer atalho, qualquer outro artifício usado para conduzirmos um povo, para conduzirmos a igreja, estará errado se Jesus não ficar evidente como sendo o Senhor das nossas vidas, tá? Então hoje nós vamos falar da porta do peixe, onde Neemias ele incumbe Rasenaá para que ele e a sua família reedificasse a porta do peixe, que estruturasse ela novamente, colocasse vigas e colocasse a porta no lugar, e também colocasse ferrolhos e trancas. Aí nós já colocamos ali, era a porta do peixe. Uma curiosidade, ali é uma tilápia. Sabia que a tilápia é chamado de o peixe de São Pedro? É um dos peixes mais comuns no lago da Galileia, e é chamado lá, e tem até pratos feitos com tilápia lá, que é chamado de o prato de São Pedro. É uma curiosidade que eu descobri. Então veja só, vimos na última quinta que Jesus é a porta das ovelhas, ou seja, é por ele que temos acesso a Deus, tá? E que é de competência dos líderes levar a igreja a esse entendimento, que nós não nos fundamentamos
em nenhum outro fundamento que não Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse que ninguém pode colocar outro fundamento senão aquele que já está posto, Cristo. E hoje nós vamos falar ou vermos o simbolismo da porta com um outro sentido, a porta do peixe. O que é uma porta? Lógico, se eu falar porta, todo mundo sabe o que é uma porta, mas apenas para elencar o simbolismo de uma porta. Uma porta é uma passagem. Quando a gente pensa numa porta, a gente pensa em algo que está vetando, mas o propósito da porta não é meramente vetar o acesso, mas é exatamente para que se tenha acesso a um lugar. Então porta é passagem, é acesso, é entrada, é ingresso. Mas porta na área de simbolismo, ela pode significar recurso, uma porta aberta para um recurso, para uma saída, para uma solução. Isso é uma porta de maneira simbólica. Mas a porta, enquanto o instrumento que veda a entrada, é peça de madeira, metal ou vidro usado para fechar o buraco aberto numa construção por onde pessoas passam, por onde se transita, e que há pessoas específicas que transitam por esse lugar, e que, uma vez havendo pessoas específicas autorizadas para passar por esse lugar, não tem apenas o orifício, a abertura para o acesso, mas também tem a porta que compõe esse acesso para vetar aqueles que porventura não estejam autorizados a ter acesso ao lugar. Então a porta do peixe lá para Israel era o lugar onde os comerciantes traziam e entravam com os peixes para fazer a feira, para fazer a venda, os comerciantes que vendiam peixe. Só que Deus me deu uma compreensão aqui que eu quero partilhar com os irmãos. Veja só, ali está escrito ictus, né? Isso é grego, e nós vamos ver o que isso significa, tá? É peixe em grego, ictus. Qual o significado do símbolo do peixe? Quem tem um peixinho no carro aí? Deixa eu ver, tem alguém que tem peixinho no carro? No meu carro tem um peixinho. Qual que é o simbolismo? Tem um significado, tem um simbolismo. Este símbolo foi adaptado pelos cristãos para servir de identificação em meio às terríveis perseguições contra a igreja. E por que um peixe? Não foi um símbolo escolhido aleatoriamente, de qualquer maneira. Esta escolha tem a ver com a palavra grega ictus, que literalmente significa peixe. Cada letra formava uma palavra, conhecido como acróstico. O que é isso? O que é um acróstico? São poemas, poesias, que muitas vezes tem, no sentido vertical, cada letra que inicia a frase, às vezes é o título do próprio poema, ou é o nome de uma pessoa homenageada. Então, no caso do peixe, olha só, esse ictus é Iusus Christus Theos Ions Soter. O que significa isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então olha só, no grego não existe J, então é o I, que é Isus, Christus é escrito com CH, e Filho é Deus, e Deus é com U e Os, ou Ios, e Soter, Salvador. Então, quando alguém via, pronunciava, ou qualquer desenho disso, ele entendia perfeitamente a mensagem. Esse símbolo se tornou um código para os cristãos.
quando os discípulos viam alguém usando este símbolo, sabiam que se tratava de um discípulo de Jesus Cristo e não corriam perigo se revelassem a sua fé. Há uma complexidade interessante em torno do nome, né? E como eu disse, um acróstico com as iniciais do nome de Jesus. Lógico que isso só dá certo lá na língua mãe. No nosso idioma, Jesus Cristo, Filho de Deus, não forma um acróstico de peixe de jeito nenhum. Mas lá no idioma mãe isso funcionava, dava certo. E então veja só, por isso eu disse que hoje nós vamos usar a porta do peixe de uma outra forma, diferentemente de ser como no caso porta, Jesus e ovelhas, aqueles que passam por ele. Hoje nós vamos ver que a porta tem outro significado. A porta do peixe, na verdade aqui a porta já deixa de ser Jesus, mas a porta volta a ser aquilo que ela é, como o mecanismo, a forma de acesso a um lugar. E para nós esse acesso, a porta do peixe então, é por onde o peixe tem acesso a um lugar. Então quero que daqui por diante você imagine, todas as vezes que eu falar peixe, você imagine ou você pense em que mesmo? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Eu vou falar o símbolo e você repete para mim: peixe. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. De novo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Vou falar de novo: peixe. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então veja só, aqui então Jesus já não é a porta, ele é o peixe que precisa ser levado para alguém. No caso, precisa ser levado para a minha casa. Quem é que precisa de peixe em casa aí? Quem é que precisa? Olha, irmãos, necessitamos do Senhor Jesus. É bem sugestivo da data e a época em que as pessoas estão agora só comendo peixe e não estão comendo carne de outro animal. Mas isso é tudo crendice, tudo tradição. Isso não tem, biblicamente, não tem nenhum valor doutrinário, esse costume do nosso tempo agora, tá? E não é nem nesse sentido que a gente está vendo o tema. Mas veja só, Apocalipse capítulo 3, o verso 20. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta comigo. Então Jesus é o peixe que está batendo a porta da minha e da tua casa, e que eu tenho a incumbência de abrir a porta da minha casa para que Jesus tenha acesso a ela. Lógico que dentro do sentido que foi dito lá em Apocalipse, é uma questão pessoal. Jesus, ele quer entrar na minha vida, ele quer ter acesso à minha vida, ele não quer ficar do lado de fora da minha vida. Eu preciso ter o meu coração sempre aberto para o Senhor Jesus. Inclusive, ele deve ter a posse da chave da minha vida para fazer o que ele quiser. Agora veja bem, eu estou colocando isso aqui no sentido de que eu já tenho Jesus, mas eu sou aquele que vou abrir a porta da minha casa e da minha família para que Jesus chegue até lá, para que Jesus alcance os demais membros da minha família. Eu já disse aqui dias atrás, algumas pessoas têm a seguinte afirmação: lá em casa cada um tem a sua religião, cada um frequenta uma igreja e cada um sabe da sua vida. Não, meu irmão, não. Se todos na sua casa forem cristãos autênticos e de denominações diferentes, igrejas cristãs que professam a mesma fé, amém, e tudo bem, é uma questão de opção. Mas se alguém na sua família, na sua casa, se professa cristão, mas na verdade é uma pessoa apegada, aferrada à mera tradição religiosa, essa pessoa precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu e você somos aqueles que levarão Jesus para dentro das nossas casas, das nossas
ceiar. Quantas famílias não conseguem usufruir de uma refeição juntos? Quantas famílias não conseguem sentar à mesa e se alimentar juntos, dando graças a Deus, dando as mãos ao redor da mesa e louvando a Deus pelo momento? Jesus participando do nosso ambiente de alimento, de alimentação. Cada um está num lugar, um está comendo lá no computador, no quarto, outro está na televisão, na sala. A mãe, afadigada com tantos afazeres, já come em pé mesmo na pia, né? É uma luta e uma provação danada, mas Jesus, Ele não quer que seja dessa forma. Ele quer ceiar conosco, Ele quer participar do cotidiano das nossas vidas. E aqui nesse texto Ele fala: eu estou à porta, eu bato. Você pode ou não levar Jesus com você para sua casa. Agora olha só, temos que ser a porta por onde Jesus terá acesso à nossa família. Veja só, quando Pedro, ou seja, quando Paulo e Silas estão no cárcere lá em Filipe, eles meia-noite cantam e oram, e de repente um terremoto sacode o cárcere. Eles veem as cadeias caírem em suas mãos e pés. Ao mesmo instante também a iluminação toda apaga. O carcereiro, atônito, perturbado, desesperado, ele pensa, ao ver as portas todas abertas, ele pensa em tirar a própria vida. E Paulo grita para ele: não te faças tal, porque todos aqui estamos. Eu quero saber que preso que teria perna para sair de dentro daquele lugar, não é? De onde o camarada teria força nas pernas para correr daquele lugar? Aquilo chacoalhou tudo, só desabotoou ou soltou as cadeias, mas não caiu tijolo, não caiu pedra, não obstruiu o caminho, ficou tudo intacto, o prédio, poxa vida. Então os presos não tinham como sair, dada a circunstância de medo inusitado que era aquele momento para eles. E o carcereiro, pedindo luz, saltou na cela e, se jogando aos pés de Paulo, ele diz para ele: o que devo fazer para ser salvo? E aí Paulo e Silas emendam para ele dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que naquele mesmo instante ele pega Paulo e Silas, lava-lhes os vergões, leva-os para a sua casa. Evidentemente que lá, como que ele abre a porta, ele conta um episódio quando Paulo e Silas, tendo a opção de fugir e liberar os demais presos, opta por ficar, conversar com ele, assegurar-lhe, não é, a vida, porque ele queria dar cabo à própria vida, dado ao medo de que os presos fugissem. Ele conta um milagre que ocorreu, que acontece ali no cárcere, e ao mesmo tempo apresenta Paulo e Silas como protagonistas desse milagre. Então a família agora já está aberta para ouvir o que Paulo e Silas tinham para dizer. Paulo e Silas então comunica evidentemente Cristo. Não fala de religião, não fala de crendices, não fala de superstições, não fala de amuletos, mas apresenta Cristo. A família toda crê e aceita e se batiza em nome do Senhor Jesus. Ou seja, esse carcereiro foi a porta de acesso. Ele abriu a porta para que Jesus entrasse na sua família. Deus quer que eu e você, reitero, sejamos a porta de acesso para Jesus entrar na nossa família. Tá certo? Agora, veja só como é que alguém será alcançado por nosso testemunho. Como é que eu vou conseguir na minha casa convencer alguém de que eu tenho Jesus e que através de mim ele quer entrar na minha família?
maneira isso aconteceria? Com base no que está em Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, intrepidez aqui é coragem, eles não titubeavam em comunicar o que criam, havia convicção neles, sob ameaças, sob tortura, sob pressão, eles não titubeavam em afirmar categoricamente que aquele homem que tinha entrado no templo saltando e que outrora era paralítico, agora estava curado, e Pedro tinha dito juntamente com João: não pense vocês que foi por nosso mérito, não pense vocês que foi por nosso próprio poder que esse homem está ação diante de vocês. Não, ele está ação diante de vocês, mas foi o nome, o poder do nome de Jesus Cristo, aquele a quem vocês mataram sob as ordens de Pôncio Pilatos. Foi Jesus que fortaleceu esse homem. A convicção, a intrepidez com que eles comunicavam isso, e tem mais, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não pertenciam à cúpula sacerdotal, eles não pertenciam aos escribas, aos entendidos da lei, era gente da plebe, era gente do povão, mas agora eles estão comunicando e falando com uma ousadia tal que causava admiração, e eles, admirados, reconheceram que haviam eles estado com quem? Com quem? Eles tinham estado com quem, meus irmãos? Eu vou dar uns para vocês acordarem. Eles tinham estado com Jesus. Ora, se eu chegar em casa e de onde eu vi, eu estava, no local onde eu estava com Jesus. Eu fui para casa e Jesus foi comigo, certo? Trabalhei o dia inteiro, Jesus estava junto, certo? Eu andei de carro e Jesus junto. Então onde eu chegar, Jesus está junto também. Poxa vida, as pessoas vão perceber imediatamente que há algo de diferente comigo e contigo. Tinham estado com Jesus. É essa a ferramenta, o mecanismo pelo qual a nossa família vai perceber que a nossa mensagem é digna de crédito. Agora, se nós continuarmos do mesmo jeito, um filho respondão, mal educado, um filho irresponsável, dorme, amanhece, larga a cama como se fosse um ninho, larga a roupa, jogar para o meio da casa, e a mãe é que tem que se virar. A mãe não é crente, o filho é crente e tal. Não, é mais ou menos igual o voto lá de Marcos, um voto que tinha dos judeus chamado voto de Corban. O que significava esse voto? Era um voto que a pessoa fazia: tudo que se puder aproveitar de mim, consagrado é ao Senhor. Ou seja, quando a pessoa fazia esse voto entre os judeus, ele estava desobrigado de qualquer ocupação que beneficiasse os seus pais. Ele não precisava fazer nada para a família, ele ficava só por conta da religião. Tem pessoa que é desse jeito, ele é tão religioso que ele não pode fazer nada para a família, não pode ajudar a mãe a lavar uma louça. Mas eu sou homem, e daí? Tem mão? Levanta a mão, todos os homens aqui, levante a mão assim, deixa eu ver quantos dedos tem, na esquerda, na direita também, a mesma coisa. As mulheres, levante a mão, deixa eu ver, mas não tem 10 dedos em cada mão não, as mulheres é tudo igual. E o que custa? Essa mão cheia de dedos aí só serve para bagunçar, não ajuda em nada. Então você não comunica Jesus, porque não tem ações que identifiquem mudança, gente. Não tem um comportamento diferenciado, só trocou de rótulo de religião. Parece aquelas garrafas, né, que vêm com rótulo de cerveja, aí troca, lógico, entrega lá no lugar, devolve, aí ela vem com outro produto, vem com cachaça, aí troca o rótulo. É pinga, a mesma coisa, cachaça do mesmo jeito, não serve para nada, é só para perturbar a vida dos outros. E tem gente que troca de religião
tangível na vida de quem tem Jesus. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Olha só, para a segurança de nossa família, precisamos entender que Jesus tem que ter exclusividade absoluta. Jesus não aceita menos do que tudo. Eu ouvi um líder religioso no tempo falando: Jesus aceita o nosso resto. Quantos veio para a igreja e só estava o resto? Só estava o pó da bactéria. Jesus aceitou ou não? Jesus aceitou eu, apesar de eu ia completar 20 anos, mas eu já me sentia um farrapo, um ser inaproveitável para coisa nenhuma. Mas ele aceitou, mesma carcaça, só que tem que ser tudo, meu irmão. É tudo dele, é tudo para ele, nada menos do que o tudo para o Senhor, para que haja de fato uma transformação. Lá no livro das Crônicas, no segundo livro 34:14, está escrito assim: depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe. Peixe vai entrar por onde mesmo? Quem que é o peixe? Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. A porta sou eu. Então, ao redor da porta do peixe, a retificação dessa entrada, abrangindo ao véu, e o levantou muito alto. A Bíblia diz para a gente buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Buscar as coisas de cima. O nosso padrão é um padrão de excelência. O nosso padrão, o padrão que Deus tem para nós, não é uma coisa rasteira. Deus não te chamou para ser um verme. Deus te chamou para galgar as maiores alturas. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Ou seja, tinha vigilância. Eu, enquanto porta, eu preciso ser vigilante, ou eu preciso ter guardas ou vigias sobre mim. Eu preciso vigiar em todas as áreas da minha vida, para que, ao invés de ser uma porta de acesso, eu seja uma obstrução para o Senhor. Um dia desse eu conversava com um jovem, ele está em casa, tem pessoas para a gente, mas eu vim para a igreja e eu nunca vi testemunho de ninguém lá que me convencesse de Jesus. Não havia, na minha casa, não obstante cada um ser crente em uma igreja, mas não havia testemunho que representasse alguma coisa para mim, porque lá é cada um para si, egoísmo puro. Então isso não é cristianismo. Então veja só, o versículo 15 diz assim: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então vou chegar em casa e vou fazer uma limpeza lá, vou quebrar tudo lá. Não, é na minha vida, é na sua vida. Não pode ter nenhum resquício da vida velha, das crenças, das superstições do passado. Eu tenho que limpar a minha vida. Agora aqui, além de porta, eu sou a própria cidade de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, não pode ter deuses estranhos, crenças equivocadas, crenças antibíblicas. Não pode haver ídolos, pode haver idolatria. Isso aqui é bom que eu reforço o seguinte: não significa uma criança gostar de futebol ou de um artista e as pessoas falam, é o ídolo, é ídolo. Não é isso. Ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. E aí eu fiquei um pouco preocupado quando nós falamos da marcha um tempo atrás, e eu perguntei para algumas pessoas o seguinte, que foram daqui para Machado, por exemplo,
para assistir um show. Tá, é um show gospel. Gospel é uma expressão de evangelho surgida entre os negros norte-americanos. Então tá, a pessoa sai daqui e vai para lá, é um evento cristão, um evento de crente. Não tem nada demais nisso. Não tem. Era um artista famoso que estava lá. Tá, eu fui, faço chuva, faço sol, se for a opinião do caminho, eu troco, mas eu chego até lá e vou participar. E se não tivesse nenhum artista lá, e fosse um evangelismo em massa, eu ia lá, Machado é uma cidade íngreme, cheia de sobes e desce, barranco para subir, de carro de motor 1000, só sobe em primeira. E se fosse para mim andar lá 2, 3 horas, não pulando num lugar só junto com o artista, mas indo de porta em porta, subindo morro, descendo morro, entregando folheto, eu o faria? Eu iria pelo evangelho ou eu fui pelo show? Essa é a questão, meus irmãos. E isso é uma problemática que quem entra nisso hoje se queima. Pastor que falar isso, não sei nem se pode pôr isso na internet, você é linchado por causa disso. Mas esse é o problema que acontece com muita gente. As pessoas estão criando ídolos, estão vivendo em função de seres humanos. Então veja só, é para derrubar os altares onde eu intronizo qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. E Isaías 43, verso 11 está escrito: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então não tem outra alternativa, não tem outro caminho, não tem outro meio. Não tem essa de que toda religião é boa, que toda crença que fala de caridade, de amor é boa. Pode ser boa a transformação, a mudança na vida das pessoas. Nada e nem ninguém se sobrepõe à pessoa poderosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Oséias capítulo 13, verso 4: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Jesus é o único Salvador. Egito, uma tipologia do mundo, da vida velha, de onde nós somos arrancados, tirados, transformados, salvos, tirados do império, do reino das trevas e transportados para o reino do Filho, do amor de Deus. E em Atos capítulo 4, o versículo de número 12, fiquem de pé por favor, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meus irmãos, eu te pergunto, como é que está a porta do peixe? Está evidente? Jesus está nítido na tua vida, no teu cotidiano, na minha vida, no meu cotidiano. Como é que você anda relacionando-se com a tua família? Lógico que eu falei de jovens aqui, mas tem pai e tem mãe também que não dá testemunho nenhum de crente. Tem pai e mãe cujo testemunho cristão, se for seguido pelos filhos, eles nunca serão crentes, ou pelo menos nunca terão uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, porque falta também uma experiência pessoal dos pais com Jesus. Irmãos, ninguém aposenta, não tem prazo de validade, é todo dia, é toda hora. Eu tenho que me autoavaliar todo dia. É importante que os meus conceitos, os meus valores estejam sempre sendo confrontados pela palavra de Deus, quer numa escola dominical, num culto de ensino, numa leitura em casa. Eu não devo ficar tentando achar textos bíblicos isolados para justificar a minha postura,
for o meu filho que ler o versículo para mim, que mostrar que tem algo errado comigo, eu tenho que baixar a minha fronte, reconhecer, pedir perdão a Deus, agradecer o meu filho por ter me mostrado na palavra de Deus que a minha conduta estava equivocada. É importante que eu entenda isso, porque do contrário, Jesus não terá matéria-prima ou mecanismo como trabalhar dentro da minha casa e dentro da minha família. Então, Jesus Cristo Salvador, Filho de Deus, Ele quer você como canal para levá-lo para dentro da sua casa, para o seio da sua família, para que todos lá sejam impactados pelo poder da mensagem salvadora do Senhor Jesus. Quem quer melhorar como porta do peixe? Eu quero reconstruir a minha estrutura para que Jesus não fique obstruído de agir na minha família, por minha causa, por minha culpa. As pessoas, os membros da minha família, haverão de entender que eu estou com Jesus, não só estive, mas estou com o Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e te rendemos adoração, graças, porque o Senhor é o nosso Salvador. Querido Jesus, essa porta do peixe tem um grande significado e uma grande aplicação para as nossas vidas. E assim, Senhor, como lá em Israel essa porta precisava de conserto e reparo para que o peixe pudesse ser levado para dentro da cidade. Senhor, as nossas vidas muitas vezes precisam de reparo. As nossas vidas precisam de reparo, Senhor, porque às vezes, e não poucas vezes, Senhor, a nossa família fica, Deus, sem a Tua bênção, sem a Tua orientação, porque eu não tenho me permitido ser uma porta de acesso fácil para o Senhor na minha casa e na minha família, mas eu quero ser sim, Senhor, uma bênção para a minha casa, eu quero ser uma bênção para a minha esposa e para o meu filho, Senhor. Eu entendo, Senhor, que cada um que está aqui, Pai, quer, deseja e anela ser, ó Senhor, a porta pela qual o Senhor terá acesso ao lar, à família. Eu quero também, Senhor, que os demais membros da minha família, os meus parentes, meus irmãos, ó Deus, a minha mãe já idosa, ó Deus, meus sobrinhos, ó Deus, conhecidos, pessoas afins, e que essas pessoas também sejam alcançadas por Ti, através